o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. que nos sentássemos nesse pouco. Nós estamos celebrando, dizíamos no início da Santa Missa, o quinto domingo do tempo comum. E a liturgia, ela traz justamente duas leituras, primeira leitura, segunda leitura, que vai sendo, elas se harmonizam entre si através do salmo de resposta de todos, do qual todos participam, no refrão, e o auge é o Evangelho, que dá toda a chave para a gente explicar tudo que Deus quer nos ensinar hoje, exatamente hoje, e para cada um individualmente. O capítulo 4 da Carta de Deus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Por que é viva e eficaz? Quando nós lemos um livro de história, sempre será aquele fato que foi contado na verdade. Quando nós lemos um romance, sempre será aquela fantasia. Quando lemos um jornal, sempre será aquela notícia. Mas quando escutamos a palavra de Deus na missa, sempre será uma novidade. E uma novidade ao vivo, que tinha um sentido para aqueles que escutaram diretamente dos lábios de nosso Senhor e dos apóstolos e também dos profetas antes de Cristo, e que tem um sentido para cada um naquele momento mesmo que está se vivendo. E é por isso que as pessoas às vezes saem da missa e dizem: nossa, hoje a palavra de Deus foi para mim. Acho que o padre sabia alguma coisa a meu respeito, não é possível, alguém contou para ele que é isso. Não contou nada. É que o Espírito Santo, através da palavra de Deus que foi por ele inspirada, viva, tocou o coração de cada um, ele vivifica a palavra. De modo que quando nós escutamos, é como se fosse pela primeira vez, e naquele momento ele não precisava ouvir. Por isso é que se deve prestar atenção, especialmente nesta parte da liturgia, porque nessa primeira parte é nosso Senhor nos preparando para o encontro que vamos ter na segunda parte da missa, que é o Eucaristia. Ele nos prepara, aquece o coração, para que quando nos encontremos com Ele na comunhão, aí está tudo perfeito. E o que diz essa palavra hoje em concreto? Notem que o salmo responsorial vai dizer aqui aquilo que nós cantamos juntos: uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Então, o justo é aquele que faz o bem, o que faz permanece para sempre. Seu coração está tranquilo, nada teme, reparte com os povos seus bens, permanece para sempre. Então, tudo diz respeito à generosidade. E aí nós começamos a entender um pouco e a intuir para onde vai a instrução de Deus hoje, quando lemos o Evangelho. No Evangelho diz nosso Senhor: vós sois o sal da terra. Dizendo para todos: vós sois o sal da terra. Ora, o que é o sal? Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Se o sal não salga, como é que vai servir para aquele que é insosso?
Se a luz não ilumina, não se coloca no alto, não se pega uma lâmpada e se põe embaixo da cama, e se pendura para iluminar todo o ambiente. E lâmpada naquele tempo não era lâmpada elétrica, mas a lâmpada que se acendia, era com azeite, acendia uma lâmpada, e ninguém vai colocar por várias razões uma lâmpada acesa embaixo da cama. Não vai pegar fogo e depois vai iluminar nada, porque vai iluminar tudo, não vai pegar fogo na casa inteira, mas não vai cumprir com a finalidade. No fundo é isso. Tudo tem uma finalidade. Qual é a finalidade do sal? Aí temos que entender a palavra do Senhor. Finalidade do sal. Sal, todos que cozinham um pouquinho sabem disso. Também quem não cozinha sabe também. Sal é para dar sabor. Ele não tem sabor próprio. Ninguém pega sal para provar. Vê se esse sal está bom. E põe na língua. Que sal está bom? Sal é sal. Ninguém prova o sal para saber se está saboroso. Ninguém compra o sal no supermercado, para ver se está bom. Ninguém faz isso. Mas ao colocar o sal na comida, ele realça o sabor das coisas. Cada coisa tem o seu sabor. Ele realça o sabor das coisas. Então eu vou comer uma carne sem sal, com uma pitadinha de sal, diferença. O que aconteceu? É a mesma carne, com o seu sabor, sabe? O sal também serve para conservar os alimentos. Ele conserva os alimentos. Então, portanto, essas duas finalidades: realçar o sabor, conservar os alimentos. E o sal, como é utilizado, quando ele penetra na comida, ele desaparece. Você deve conta, ninguém encontra mais ele. Mas ele fica presente em toda a parte da comida. Por isso tem que misturar bem. Ainda outro dia estava fazendo um omelete. Eu dou uma receita muito boa, porque é fácil de fazer. Os preguiçosos aqui não gostam de cozinhar, não merece, é fácil. E quando a pessoa quer que a clara em neve fique logo facilmente em neve, uma pitadinha de sal que ajuda a ligar. E a gente vai ver o sal todo misturado ali. Então ele ajuda todo o alimento e ele desaparece enquanto ajuda. É uma coisa extraordinária o sal. A luz. O que serve a luz, afinal de contas? Olha a luz do sol, que beleza. Ninguém está pensando no sol agora. Pensou porque eu falei. Mas está tudo aqui iluminado. E para que serve a luz? Para aparecer enquanto ilumina? Não. Para realçar as coisas que iluminam. De modo que se não tem luz, eu não vejo nada. Mas não fiquei cego. Eu continuei vendo. Capacidade de ver, melhor dizer. Quando ilumina, eu consigo ver as cores, as formas, porque a luz existe para realçar a beleza das coisas, não é para realçar a si mesmo. Ela vive em função das coisas, das criaturas todas que ela ilumina. Vós sois o sal da terra. Nós hoje está aqui indicando que aquilo que é o sal para a comida é o ser humano em relação aos outros. Ele deve existir para realçar os outros como a luz, não para realçar a si mesmo. Nós temos a ilusão, ao mesmo tempo ilusão, ao mesmo tempo um chamado. Somos chamados à felicidade, que é um fato. Ninguém é chamado à tristeza. E todos procuram a felicidade como fim, como meta, e todos somos chamados à felicidade. Ninguém é chamado à tristeza. Entretanto, nós julgamos que ser chamados à felicidade significa procurar a felicidade para si, para ser feliz. Vós sois o sal da terra. O meu chamado não é para ser feliz, mas é para fazer os outros felizes. E quando eu vivo assim, eu encontro felicidade para mim também. E quando eu procuro somente a felicidade para mim, eu serei um eterno entristecido. Porque ninguém conquista a felicidade para si e é feliz. Conquista essa felicidade para os outros. E como prêmio, recebe a felicidade para si mesmo. Assim também quem ilumina, com um bom exemplo, com a palavra sal e luz.
Desse modo, dizia o nosso fundador com toda razão, quando nós encontramos alguém, seja quem for, um conhecido ou um desconhecido, que eu tenha que ter algum tipo de trato, cumprimentar, que seja numa mercearia, numa loja, num mercado, numa farmácia, o que for, eu devo pensar, é coisa que eu tenho que pensar. Guardem isso, se querem ser felizes. Qual é o bem que eu posso fazer para essa pessoa? Nesse rápido instante que eu estou na terra, ainda que seja de dizer bom dia. Mas eu vou dizer um bom dia de tal forma que vou fazer bem para a alma dela, vai ficar contente. Nem sei que ela está se passando por isso. Nunca mais vou ver em minha vida. Mas Deus verá. E verá o bem que eu estou fazendo. Permanece para sempre o bem que fez do sol. Bom dia. Se é alguém que mora em casa, tem muito mais razão. Qual é o bem que eu vou fazer para minha esposa hoje? Para o meu esposo? Qual é o bem que eu vou fazer para o meu filho, para a minha filha? Qual é o bem que eu vou fazer para o meu pai, para a minha mãe? Qual é o bem que eu vou fazer para o meu vizinho? Qual é o bem que eu vou fazer para o meu irmão? Multiplica sobre ele. Qual é o bem que eu vou fazer? Não o bem que eu vou tirar dele, porque em geral somos assim. Qual é o benefício que eu vou tirar dele? O que ele pode me dar? E nesse desejo egoístico é que vivem os homens hoje, porque já são homens e mulheres que não têm mais a Deus no centro de todas as coisas. É um evangelho suave, mas ao mesmo tempo apertante, porque logo a gente se dá conta que não vive assim, vive apenas para obter benefícios. E em geral, quando se fala de um amigo, fulano nem me cumprimenta, nem olha para mim. Não sei se a gente ouve falar isso, aqui não acontece isso, mas a gente ouve falar isso. Nem olhou para mim, passou e me olhou, porque eu. Não é assim. Eu não devo estar preocupado com o que as pessoas fazem em relação a mim. A minha preocupação é com os outros. Logo eu vou pensar, padre, então ninguém vai se preocupar comigo, eu vou me preocupar com todo mundo. E se ninguém se preocupar comigo? Preocupe-se com os outros, que Deus se preocupará de ti. Cuide de fazer os outros felizes, que Deus te fará feliz. Essa é a regra de vida, a regra de ouro da felicidade. E é o que diz, inclusive, a primeira leitura do profeta Isaías. Assim diz o Senhor, através do profeta: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos, onde encontrares o nu, esse pobre, e não despreza a tua carne. A tua carne não é a minha, a tua carne é do outro, que é como se fosse minha. Ou seja, eu devo ser um homem que toma as dores dos outros e não as minhas dores. Quando eu chego a esse grau de egoísmo igual a zero, permanece para sempre o que fez. Eu sou o sal da terra, eu sou o luz do mundo. Se eu sou uma pessoa egoísta, eu serei como um sal que não salga. Para que serve um sal que não salga? Não é bom, Deus. Para que serve uma luz que não ilumina? Não tem sentido. Uma luz sem sentido. Para que serve um ser humano que não sabe fazer os outros felizes e não sabe fazer um benefício em relação aos outros? Não serve para nada. Não é nem ser humano, nem merece ser humano. E São Paulo vai dizer na segunda leitura: irmãos, quando fui à vossa cidade, anunciar-vos o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Deus que é Pai, Filho e esse é o mistério de Deus. E como é que o mistério de Deus se manifesta? Criando os homens, mulheres e tudo que existe, sem nenhuma necessidade, porque ele não precisa de nada disso. Depois de criar, ele doa todo o universo para os homens. E o tempo inteiro doando doce e doando coisas. Esse é o mistério de Deus. E se eu não sou de acordo com esse mistério de Deus, eu não sou de Deus. Eu sou sal que não salga, eu sou luz que não ilumina. Pensamos então a Nossa Senhora, pensemos nela
Querem um exemplo extraordinário? A gente poderia falar o exemplo dos santos, mas o exemplo dela, Nossa Senhora, se vamos tomar nas Sagradas Escrituras, poucas vezes que faz referência a ela, super discreta, como o Salmo. Está ali presente, mas ninguém sabe direito onde ele está. Todas as vezes que ela aparece com algum realce, é fazendo alguma coisa em benefício dos outros. Já se deram conta disso? Em Belém, quando Jesus nasce, que faz uma mãe quando o filho nasce? Abraça. Que fez Nossa Senhora quando seu filho nasceu? O envolveu em faixas e o entregou, colocou no presente. É como símbolo entregar para nós. Que fez ela no templo? Levou o menino. Que fez Nossa Senhora quando estava nas bodas de Caná, capítulo 4 do Evangelho de São João? Percebeu que tinha acabado o vinho, foi jogar o filho. Meu filho, eles não têm mais vinho. O tempo inteiro preocupado com os outros. Que fez Nossa Senhora no alto da cruz, que estava de pé, consolando o filho e consolando os discípulos do homem. Ninguém está dizendo que ela estava pedindo ser consolada, mas estava ali para consolar. Que fez Nossa Senhora quando Nosso Senhor tinha subido ao céu no cenáculo, rezava com os discípulos, para ensinarem eles a rezar e a terem confiança de que o Espírito Santo viria. O tempo inteiro preocupado com os outros. E aí minha pergunta, interrogação: como sou eu? Não preciso me responder, que eu vou fazer isso aqui com ninguém. Como é que eu me comporto desde que acordo durante o dia? Eu sou preocupado com os outros ou eu sou o tempo inteiro preocupado com mim mesmo? Vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.